Graça e paz, amados. É um prazer imenso estarmos aqui, convidando você a participar do estudo bíblico no lar. Que este seja um momento em que você separe do seu dia a dia para que você possa participar desses estudos que visam o nosso crescimento, o crescimento dos nossos lares. Lares fortes formam igrejas fortes. Então, seja bem-vindo, que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar através do estudo da palavra. Vamos orar. Ó Deus amado, eterno Pai, nós queremos, Senhor Deus, que Tu fales aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ilumine cada coração, cada mente, e que venha, ó Deus, fazer com que este momento seja abençoado, ó Deus, e que possa, ó Deus, possamos colher frutos deste momento aqui, Pai. Que cada um, ó Deus, desfrute da Tua palavra, dos louvores, e que cresça, ó Deus, na comunhão do Teu Espírito Santo. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, você que está aí nos acompanhando, está junto com a gente nesse EBL, está desde o início, você que entrou agora, que Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado nas últimas 2 semanas e tem sido abençoado pela palavra do Senhor. Você viu nas 2 últimas semanas sobre a Bíblia. E você teve ali algumas instruções importantíssimas para que você possa estar estudando a palavra do Senhor de uma maneira mais eficaz. E hoje nós começamos a falar sobre Gênesis. E hoje eu gostaria de fazer um apanhado geral sobre o livro de Gênesis e ajudar você a estar estudando esse livro em que significa o início, o começo, e assim você possa estar entendendo com mais facilidade a palavra do Senhor. Vamos lá? Gênesis. Esse é o início do nosso estudo dos livros da Bíblia. Para essa introdução ao livro de Gênesis, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Talvez essa pergunta você já tenha se feito algumas vezes e, por isso, talvez por não ter uma resposta, não tenha completado a leitura do livro de Gênesis. A pergunta é a seguinte: por que ler o livro de Gênesis? Por que estudar o livro de Gênesis? Talvez você já tenha feito essa pergunta, mas não sabe uma resposta concreta. Bom, a palavra Gênesis significa origem ou princípio. E o livro de Gênesis é o livro de inícios. Esse livro descreve a criação da terra, né, e a vida que Deus botou na terra, e descreve também a queda de Adão e de Eva, a queda do homem, né? E dá ali a introdução do pecado no mundo. Descreve também a origem da casa de Israel e o estabelecimento da aliança feita por um Deus misericordioso e celestial a fim de salvar os seus filhos. Ao estudar o livro de Gênesis, as pessoas que leem podem entender melhor o que o Senhor espera daqueles que fazem aliança com Ele. Bom, você já sabe por que ler o livro. Agora, quem escreveu esse livro? Bom, nós vamos ter como autor do livro de Gênesis Moisés. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os seus filhos de Israel do cativeiro lá do Egito. Você vai poder ver isso um pouco mais na Bíblia mais à frente. E assim também guiar eles, né, pelo deserto em rumo a Canaã, a terra prometida por Deus para Abraão. Pelos acontecidos registrados no livro de Gênesis terem acontecido antes do nascimento de Moisés, é lógico que ele não testemunhou. Bom, e como ele poderia saber dessas coisas? Os estudiosos vão dizer que, além das informações serem passadas de pais para filhos, então ele já tinha as informações, ele também teve revelações de Deus, além de acesso a fontes históricas que tinham em mãos, como o povo hebreu.
Quando e onde foi escrito o livro de Gênesis? Existem várias opiniões quanto a Gênesis e os outros livros que Moisés escreveu, mas alguns estudiosos datam esses escritos a uma época mais ou menos de 15 a 13 antes de Cristo. Então, nós não sabemos também exatamente aonde foi que Moisés estava quando escreveu, e esses escritos por Moisés teriam dado perspectiva e incentivo aos israelitas que precisavam desenvolver a sua fé no Senhor, né? E também entender a aliança que o Senhor tinha com esse povo e com os seus antepassados, né? Através dos seus antepassados, teria com todo o povo de Israel. Assim, poderiam cumprir o papel de povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Bom, quais são algumas características que eu quero trazer para você, marcantes desse livro que nós estamos tratando, que é Gênesis? Bom, Gênesis é uma introdução dos livros de Moisés, que é o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, assim também como uma introdução para todo o Velho Testamento. Gênesis, ele reconta os acontecimentos que ocorreram durante a dispensação de Adão, de Enoque, de Noé e também de Abraão. Assim também, Gênesis fornece o único registro do Velho Testamento de muitos acontecimentos, incluindo a criação do mundo, a queda de Adão e Eva, o dilúvio também, e o estabelecimento dessa aliança com Abraão. Entretanto, Gênesis não se concentra em um período só. Essas datas são longas, são distantes. Apenas 11 capítulos de Gênesis são dedicados à criação da terra, né? E vai até Abraão. Enquanto o capítulo 39 são dedicados à vida de Abraão, a Isaac, a Jacó, e também dos 12 filhos de Jacó. Essa ênfase sugere que Moisés queria ensinar os filhos de Israel sobre essa aliança, sabe, de que o Senhor tinha feito com seus antepassados. E aí, por meio dessa aliança, Israel se uniria a Deus na obra de abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra, como diz lá em Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3. Os relatos da vida desses patriarcas e das esposas deles também são ali ilustrados, registrados. E mesmo que, embora o povo tenha essa aliança com o Senhor, eles foram testados. E o Senhor sempre estabeleceu com eles a sua permanência. O Senhor sempre foi fiel com eles, né? Devido àquilo que Deus já tinha prometido. É interessante ressaltar que Deus sempre mostrou que Ele sempre é fiel. Independente da outra parte, Deus permanece fiel, pronto para resgatar essa aliança e fazer uma nova aliança com o povo que Ele escolheu. Amém? Então, vamos ao resumo dos capítulos. E aqui você vai poder entender melhor essa divisão aí dos capítulos, mais ou menos o que ele fala. É um resumo geral de Gênesis, né? Dos capítulos. Então, o Gênesis 1 ao Gênesis 4, né? O capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés descreve a criação da terra e de todas as formas de vida sobre a terra. Adão e Eva partilham do fruto proibido e eles são expulsos do jardim do Éden. E eles têm filhos, né? Caim ali vai descrever também dentro do capítulo 1 e o capítulo 4, né? Vai estar terminando ali o capítulo 4, mostrando Caim matando Abel, ali essa relação entre os dois irmãos. Então, do capítulo 5 ao capítulo 11, vem essa nova ideia. Então, devido à iniquidade da humanidade, Deus promete inundar a terra. E aí Noé entra na história. E Noé obedece o mandamento de Deus de construir uma arca e a sua família é salva do dilúvio devido à obediência ao Senhor. Noé e a sua família se multiplicam e enchem a terra. O Senhor confunde o idioma das pessoas, ainda dentro dessa fase, né? Claro, tempos depois, né? E essas pessoas se espalham na terra. Depois
que é construído a Torre de Babel. Aí, depois disso, acaba-se essa visão e começa Gênesis 12 a 23. E o Senhor promete que Abraão vai se tornar, olha Abraão aí entrando na história, que maravilha. Deus promete que Abraão iria se tornar uma grande nação e que a semente dele abençoaria a terra inteira. Bom, Abrão, né? Até então Abrão viaja com a sua esposa Sarai para Hebrom e depois para o Egito. O Senhor faz uma aliança com ele e o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara e promete a eles um filho. Olha só, essa história você conhece, né? Coisa maravilhosa. Deus prometeu e Deus cumpriu, porque Deus viu em Abraão um homem de fé, né? Deus viu em Abraão um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. E Deus escolheu Abraão. Bom, ainda dentro desses capítulos, a gente vai ver a história de Ló, né? Ló, o sobrinho de Abraão, no momento que ele é poupado da destruição de Sodoma. Como você sabe, Sodoma, uma terra onde os homens eram maus, e lá Deus promete acabar com aquela terra. Porém, Abraão fala com o Senhor, né, conversa com Deus, e se tiver um justo, Senhor, e tal, ele vai diminuir 10 e tal, e se tiver um, Deus promete poupar a terra devido ao número de justos. Mas como só tinha um, que era seu sobrinho Ló, né, sobrinho de Abraão, Deus poupa mandando anjos lá e retirando. Então, a destruição de Sodoma também está no meio desses capítulos. Está aí no meio desses capítulos também Sara dando à luz a Isaac na sua velhice. Abraão também prova a fidelidade, né, dele ao Senhor, mostrando a disposição de sacrificar o seu filho quando Deus pede o seu filho para testar a obediência, né, de Abraão. E diante disso, ele vai lá, leva seu filho, vai para sacrificar. No momento, Deus interrompe, Deus vê o coração, vê a disposição de Abraão. Não adianta a gente falar, né, gente, que, não, eu amo a Deus, eu estou disposto a obedecer e na hora da prova não fazer. Foi isso que Abraão, ele mostrou que faria. Deus viu e Deus poupou e Deus realizou ali a vontade do coração de Abraão. Poupou seu filho, seu filho Isaac cresceu junto e ali estaria nascendo, né? Ali nasceu o início de uma grande nação que abençoaria todo mundo. Aonde que abençoaria todo mundo? Lá em Jesus, porque é dessa descendência, né? Jesus vem dessa descendência aí, tá bom? E agora a gente entra em Gênesis, já do capítulo 24 ao capítulo 26, que ele vai trazer também um novo enredo, uma nova história aí. Já começa agora o Senhor guiando o servo de Abraão para escolher Rebeca como esposa do seu filho Isaac. Olha só, Isaac agora já é adulto. E Abraão manda um servo para escolher Rebeca, escolher a mulher que seria de Isaac, né? Isso foi pós o falecimento de Sara, né? Esaú e Jacó nascem, que são os filhos de Isaac, e Esaú vende a sua primogenitura para Jacó. O Senhor renova, então, a aliança que fez com Abraão, só que agora com Isaac, seu filho de Abraão. Aí, diante disso, a gente passa por um novo enredo, uma nova continuação dessa história, que agora é do capítulo 27 ao capítulo 36. Isaac, ele dá a bênção da primogenitura a Jacó. E aí, Esaú odeia Jacó e planeja matar ele. O Senhor promete a Jacó as mesmas bênçãos que foram dadas a Abraão e a Isaac seriam dele. E diante desse interim, dessa história, né, Jacó recebe essa bênção da primogenitura.
Daí ele foge com medo do seu irmão e vai para a terra lá de Labão, seu tio. E Jacó serve Labão para pudesse se casar com uma das filhas dele, que havia se apaixonado, né? Que era Raquel. Só que Labão passa a perna nele, ele trabalha 7 anos para Labão, na hora de casar, dá Lia para ele, porque Lia era mais velha. Ele tem que trabalhar mais 7 anos. Bom, ele trabalhou o tempo necessário, se casou com essas 2 mulheres, e depois o Senhor aparece para Jacó e muda o nome dele de Jacó para Israel. E aí, então, ele viaja para Betel, onde o Senhor aparece a ele e renova a aliança. Renova a aliança que havia feito com Abraão, com Isaac, né? E agora, se antes a bênção da primogenitura tinha saído da boca de seu pai, agora Deus renova pessoalmente a aliança com o próprio Jacó, que agora tem o nome de Israel. E Jacó tem 12 filhos e uma filha. Isso vai ser relatado aí durante esses capítulos. Estamos chegando no final agora, hein? Olha só, do capítulo 37 ao capítulo 50. O que acontece? Bom, Jacó, ele teve seus filhos. E Jacó tem um filho preferido, é o mais novo, que se chama José. Olha José entrando aí na história, gente. José, que você sabe, tem até filme da Disney, né? José do Egito e tal. Então, José, ele é o filho preferido, sim, de Jacó. E José sonha que os pais e os irmãos vão honrar ele e se submeter a ele. Ele tem um sonho relativo a isso. E aí os irmãos de José acabam com ciúme, vendendo ele como escravo. E aí ele é levado para o Egito. Olha lá o filme da Disney, José do Egito, né? A mulher de Potifar, que era o senhor de José, tenta ter relações com José, né? E acusa ele falsamente. José é levado então para a prisão e ele acaba interpretando ali o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó, né, enquanto ainda estava ali na prisão, e depois ele acaba interpretando o sonho do próprio Faraó, né? O Faraó faz de José o governador, né, o governante do Egito, e José prepara o Egito para a época da fome. Olha que interessante, gente. A gente às vezes se pergunta, poxa, por que José ele foi para a prisão? Foi por causa da esposa de Potifar, porque ela queria ter relações com ele não quis, e aí ela acusou ele falsamente, e ele foi preso por isso. Mas o fato dele ir para a prisão, na verdade, foi um meio para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. Existem alguns lugares que nós estamos e nós não queremos estar, sabe? Talvez você que está me escutando aí, está passando por algum momento na vida e você não gostaria de estar assim, ou estar nesse local, ou talvez nesse emprego que você está, sabe? Mas Deus nos leva para lugares, porque esses lugares muitas vezes são a nossa porta de passagem para o local onde Deus quer nos levar. Ou seja, ele foi sim para a prisão, mas era lá que ele tinha que conhecer as pessoas, que ele interpretaria o sonho, e ali seria a porta de passagem para que ele pudesse entrar diante do faraó. Então, para ele entrar no palácio, ele precisava ir para a prisão. Então, guarda isso no seu coração. Deus nunca se engana. Deus nunca deixa de cuidar de nós. Deus nunca deixa de estar com os seus olhos atentos e trabalhando a nosso favor. E foi assim com ele e também é assim com aqueles que servem ao Senhor. Bom, gente, então, como eu disse, ele preparou o Egito para a época da fome. Quando os irmãos de José vão ao Egito, né, José testa todos eles e traz, então, o perdão para eles também. Perdoa eles diante do que eles fizeram. Como é que foi isso, pastor? Desafio você a ler. Não vou contar detalhe aqui não, para que você possa ler o livro de Gênesis. Coisa maravilhosa, mais linda. Olha, gente, é quase uma novela isso, viu? Tanto que a Record, né, fez até a novela.
mas leia para você poder saber os detalhes. Bom, toda a família de Jacó vai para o Egito e Jacó abençoa os seus filhos. E José profetiza e morre no Egito. Tá bom? Então, quer saber mais sobre essa história? Vamos ler o livro de Gênesis. Linda história de Gênesis, linda. Então, você que é da ISCJ, você, a partir de hoje, né, esse é o nosso desafio, a partir de hoje, você vai receber esse plano de leitura. Tá? São 30 e poucos dias aí. Então, você vai estar recebendo via WhatsApp esse plano de leitura, né, seja no grupo da igreja ou talvez até direto para o seu WhatsApp, mas você vai ter acesso e aí nós vamos estar lendo o livro de Gênesis. Você vai estar sendo instruído para cada dia ler capítulo a capítulo. Olha, dia tal, capítulo tal a capítulo tal, dia tal, capítulo tal a capítulo tal. E isso aí, ao término dessa leitura, nós estaremos entrando em Êxodo. Então, voltaremos com o nosso EBL após a nossa leitura. Por que isso? Nós, a partir do EBL, a partir do Estudo Bíblico no Lar, nós estamos incentivando você a ler toda a Bíblia. Esse é o nosso objetivo. Então, eu quero aqui desafiar você a estar lendo a palavra de Deus junto conosco, né, e buscando conhecimento, buscando conhecer aquilo que Deus deixou para nós. E assim, você saber também da promessa de Deus que se estende hoje àqueles que entregaram a vida a Jesus e então são feitos filhos de Deus, filhos adotivos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, a ISCJ quer incentivar você e vai incentivar você, membro da igreja, e você que não é membro também, que quiser estar lendo a Bíblia toda, sendo encorajado e também instruído em cada livro. Então, cada dia, capítulos específicos, terminou um apanhado geral como eu estou fazendo hoje, para que você possa saber, é igual o trailer de um filme, né? Então, um apanhado geral como está sendo hoje, e aí você vai ler também todo, e a gente vai estar encorajando você e conduzindo você às leituras de cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu coração, tá bom? Quero lembrar você que a partir da próxima semana não temos EBL, temos o estudo de doutrina na nossa igreja. E lá nós estaremos juntos às 19h30, todas as quintas-feiras, estudando a palavra de Deus. Tá bom? Conto com o seu compromisso com Deus na leitura da palavra. Incentivamos e encorajamos você e cremos que você estará crescendo nas Escrituras, estará crescendo como cristão, estará crescendo como servo de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, quanto mais conhecemos o Senhor, mais servimos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e fica na paz. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esse estudo, o estudo bíblico no lar, e pedimos ao Senhor, encoraje a cada um que hoje está aqui nos acompanhando. Encoraje a estudar a Tua Palavra, encoraje, Senhor, a guardar a Tua Palavra no coração e assim poder servir ao Senhor como realmente devemos servir. Louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está nos escutando. É um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus misericordioso e que ama os seus filhos. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.